Essa história se passa em Miami, uns 20 anos atrás. A cidade estava cheia de pessoas mais velhas que viviam suas aposentadorias e tinham uma vida muito tranquila. Como era a vida em Miami há alguns anos. Essa história fala de um viúvo. Vamos chamá-lo de Antônio. Ele tinha vivido toda a sua vida em Boston e decidiu que sua aposentadoria seria suficiente para que morasse em Miami, perto do mar, pegando um pouco de sol, caminhando muito e levando uma vida saudável para não sentir falta de sua esposa, que tinha vivido por quase 40 anos. Quando chegou a Miami, Antônio tinha uns 70 anos. Sua vida era muito rotineira. Levantava-se muito cedo, tomava café da manhã, arrumava um pouco a casa, 2 vezes por semana. Ia ao supermercado dirigindo seu carro, um daqueles veículos grandes, antigos, que ele mantinha impecavelmente limpo e encerado. Uma manhã, Antônio estacionou seu carro nas vagas de rua, pois às vezes não havia mais espaço, no estacionamento do próprio supermercado. Ele colocou suas moedas no parquímetro. Nos Estados Unidos se usa parquímetros, uma máquina que a cada moeda concede alguns minutos de tempo no estacionamento e um relógio que marca esses minutos. Antônio sempre calculava que esses minutos seriam suficientes para fazer as compras. Então colocava suas 4 moedas no parquímetro, ia fazer as compras, voltava, retirava seu carro. Essa era a sua rotina diária. Em uma ocasião, a compra se tornou um pouco mais demorada. Antônio detestava pensar que teria que pagar uma multa, porque as multas eram muito caras. Então deixou as compras de lado e avisou a funcionária do supermercado: "Daqui eu volto rapidinho, 1 minutinho só, já volto." Saiu da loja, foi até o parquímetro para colocar mais uma moeda, bem quando seu tempo estava prestes a expirar. Quando ele colocou a moeda, ele notou que o fiscal estava se aproximando. Antônio se deu conta de que escapou por um pouco e ficou aliviado. Ao olhar para o carro ao lado, o carro de alguém que ele não conhecia, percebeu que o tempo dele tinha expirado e que o fiscal se aproximava. Antônio estava com uma moeda na mão e pensou: meu Deus do céu, acho que vou salvá-lo. E colocou sua moeda no parquímetro. Assim, o fiscal se aproximou de Antônio e ficou satisfeito. Ele foi tomado por um grande contentamento por ter ajudado alguém que não conhecia. Antônio fez suas compras, pagou, voltou para casa, como sempre. Mas nesse dia se sentiu animado. Estava tomado pela excitação deliciosa provocada pela pequena boa ação. Antônio se sentiu tão bem que concluiu que estava diante de uma boa ideia. Se cada vez que fosse ao supermercado usasse algumas moedas de 25 centavos, isso não prejudicaria suas finanças. Fazendo as contas, percebeu que acabaria gastando quase $10 por semana, o que seria $40 por mês. Isso ainda não lhe faria mal algum, mas estaria evitando muitas multas para quase 20 pessoas. A partir dali, Antônio retornou sua rotina. 2 vezes por semana, estacionava seu carro, fazia suas compras. Quando terminava, em vez de ir embora imediatamente, conferia as vagas com parquímetro procurando o carro sem infração. Quando via que o fiscal estava prestes a passar, colocava moedas em todos os parquímetros onde o tempo estava vencido para evitar multas. Muitos anos se passaram e aos 95 anos, Antônio morreu. Ele havia feito muitos amigos no bairro. Era uma pessoa benquista. Em seu funeral, as pessoas choravam porque um homem generoso havia partido. Quando perguntaram ao padre, que o conhecia bem, qual a explicação para a longevidade de um viúvo tão doente, com hipertensão, diabetes, o padre, que conhecia essa história, respondeu: certamente, alguém lá em cima estava colocando moedas no parquímetro de Antônio, toda vez que ele precisava. Essa história nos faz pensar na generosidade, que não precisa ser grande para ter valor e impacto. Antônio
deu aos outros uma pequena ajuda que para ele era muito significativa, já que ele tinha pavor de ser multado. A história também nos provoca, Roberta, uma reflexão sobre a outra característica da generosidade, o efeito positivo que ela tem sobre quem dá. O grande beneficiado pelas moedas de Antônio era ele mesmo, que se sentia bem ao livrar outras pessoas das multas. Quem eram essas pessoas e o que elas pensavam sobre a ajuda que recebiam, nós não sabemos. Isso é assunto para outro conto. O que sabemos é que ajudar os outros faz bem a Antônio e que ele soube desfrutar dessa pequena alegria que conquistou.